o que que o Império Vamos lá. impacta no começo da República? Como que a gente faz essa pré-história do Brasil, de Brasil colônia, Império, e aí vamos para... Vamos começar rapidamente, né? Vou fazer um sobrevoo aí. Tá. Do dia que é chamado de descoberta do Brasil. Não se descobre o que já existe. É. Você encontra. O Pedro Álvares Cabral encontrou o Brasil. Nos mapas náuticos anteriores a 1500 já aparece um território onde hoje é o Brasil. E uns achavam que era uma extensão da Ásia, eles não sabiam. Não deram nome. Ele navegou em direção a essa, e topou com ela. Se você se basear em continentes, Colombo chegou primeiro. É. O Brasil está aqui na América, nas Américas. Uma semana depois, o escrivão da armada, lá da frota, o Pero Vaz de Caminha, já escreveu uma carta para o rei em que ele descrevia o Brasil com o conhecimento de quem tinha nascido aqui antes dos indígenas, que é a Carta do Descobrimento. O Brasil foi marcado como um país cartorial, porque é o único país do mundo que tem certidão de nascimento, é a carta. É. Tá aqui, olha, descobrimos umas terras, aqui as mulheres exibem as partes pudendas, eles chamaram as suas vergonhas. As suas vergonhas. Ele exibe as suas vergonhas, é a cor de cobre, tal. Sim. No final da carta, ele pede um favor ao rei, outra marca brasileira. Pedir favor para parente a quem manda. Ele pediu que um sobrinho dele exilado, um genro dele, Sim. que era degredado, pediu para transferir da ilha em que ele estava para Portugal, onde acabaria o degredo. Isso aí é o Brasil, já começou assim. Nossa. E começou com aquela história, aquela primeira missa no Brasil, que é uma maravilha, né? Soldado com escudos, tá, os índios, tranquilo, aí tem um outro com uma flecha. Aquilo é fruto de imaginação. Não foi isso. Um pintor faz um quadro imaginoso, vira história. É que nem é da independência do Brasil também, né? Que é todo heróico, né? Aquilo é uma maravilha. Aquilo é uma maravilha. Eu imagino que o cara às vezes É nem uma tava em cima do maravilha cavalo, pelo né? seguinte. Tava sentado e falou... Rogério, pode partir do seguinte princípio. Numa guerra... Coloca a imagem pra gente, por favor. Numa guerra, estamos vendo agora. É. Numa guerra, ninguém tem tempo para fazer frase. Exato. Ninguém. O cara vai parar, pensar e... Tem aquela do Caxias que eu acho uma maravilha. Qual? Não, Caxias. Sigam-me os que forem brasileiros. Você acha que você vai pensar no pronome? Sigam-me! Você tá levando bala. Galera, vem isso aí, ó, vem comigo. Vamos que a gente Não. tá tomando um cacete. E eles, sigam-me os brasileiros. É. Como se paraguaio fosse seguir. Não dá. Pronto, foi isso que ele disse. É. Dom Pedro subiu a Serra do Mar naquele dia com uma tremenda desinteria. Desinteria, isso é comprovado. É mesmo? E ele estava montado numa mula, porque era a mula que subia a Serra Não era um do Mar. cavalo. Aqueles corcéis que aparecem no quadro do Pedro Américo, Olha lá. existiram. Olha que é lindo, Olha né? só. Nossa. Olha só. E ainda Não tinha um enfileirado. cavalo desse. Não né? tinha. Todo mundo assim. E ele, independência ou morte. Provavelmente ele tá com a calça marrom, né? Lá, matar, Pra não ele pra não- tinha acabado de se aliviar no Ipiranga porque ele é humano. Isso é muito Brasil Ele também. é o Brasil. É. Aí ele voltou, subiu, leu na Subiu no carta. matinho. Aí tá levando uma bronca do pai na carta, dizendo, vem pra Portugal, não sei o que. Falou, vou nada. Vou nada. Eu vou aqui ficar e vou mandar. E aí... E aí ele falou, não respondo mais para Portugal. Tá. O Brasil só se tornou realmente independente quase 2 anos depois, porque teve de combater oficiais portugueses, militares portugueses que não aceitaram. Sim. Aquilo até que eles foram expulsos da Bahia no 2 de julho, né, que é a grande data da Bahia, ou 4, não me engano, não me lembro agora, é o dia em que os portugueses foram expulsos. Certo. Por civis. O Brasil não tinha exército. Não tinha, Não né? tinha. Tinha um bando de gatos pingados que protegiam o imperador e tal. Isso O exército brasileiro começou a surgir forçado pela Guerra do Paraguai. Até lá você tinha voluntários não treinados, não tinha equipamento, e o Brasil
ele venceu essa guerra, imagine, eram 3 países, tinha Argentina e Uruguai, do lado do Brasil. 3 pra Venceram ganhar um país pequeno, pequenininho, exato. foi devastador o efeito, a população masculina paraguaia ainda é menor que a feminina, Nossa. por causa da Guerra do Paraguai, até hoje. Agora, o Brasil desmentiria a frase do Churchill, né? O Churchill, que é um estadista, ele assumiu o governo inglês durante a guerra, em 40, a situação estava péssima, o exército estava lá em Dunkerque, na Europa, e ele tinha que trazer o pessoal de volta, muita gente. Conseguiu trazer. Com a ajuda de civis também, E né? imediatamente disse a seguinte frase: não se ganha uma guerra com retiradas. Ué? Mal sabia ele que o Brasil já tinha desmentido, porque o Brasil é a única que será a retirada da Laguna. O que foi isso? O Brasil veio, estava no Paraguai, o Paraguai contra-atacou. Pesado? E o Brasil, todo mundo no Brasil, numa retirada, é valente. Valente. Vambora, camada! Vamos embora, camada. Vamos voltar para casa. E você ganha com retiradas por um motivo geopolítico muito importante que é na história do Brasil. O Brasil não pode ser ocupado por ninguém porque é muito grande, como a Rússia, como a China. Você pode vencer uma batalha, uma guerra. Você não ocupa não tem país como, desse tamanho. Não é verdade, verdade. O Paraguai, ele chegou até o Rio Grande do Sul com tropas na Guerra do Paraguai. Não, chegou até lá, mas não tinha como anexar. Não tinha gente. Não tem contingente. E aí, então, a gente vai dessa independência... Vem vindo nós vivemos um momento, o Brasil começa... Foi uma colônia portuguesa até a vinda da família real. E sofreu as consequências aí, como ocorre com toda a colônia. A metrópole saqueio, que o Brasil teve de mandar em ouro, que o ministro agora quer de volta, o ministro da Justiça. E eu não entendo o que os caras fizeram com esse ouro todo, porque Portugal hoje está quebrada também. Sustentava Portugal. Portugal vivia do ouro brasileiro. Eu acho que isso foi até um problema para eles, porque acomodou os caras também. Sim. E não entraram na Revolução Industrial por causa disso. Claro, eram toneladas. É muito de ouro. Toneladas anuais. O ouro de Minas até a Estrada Real, né? Que escoava tudo por lá, para Paraty. Tudo. Isso pagava as contas de Portugal. Nossa. O Brasil começou a existir como país em 1808 com a vinda da família real. Certo. Que já provocou aquela enorme confusão. Sabe quantos que veio fugido do Napoleão, né? O Brasil era aliado da Inglaterra, Portugal era aliado da Inglaterra, a Inglaterra estava em guerra com a França França invadiu Portugal por ser aliado da Inglaterra. Ao partir para Portugal com a frota, o Napoleão fez com que o Dom João VI resolvesse trazer para o Brasil, trazer a corte para o Brasil. Vieram 10 mil. 10 mil 10 mil da corte. Nossa. Esse bando, houve um problema, um acidente no mar, a frota se dividiu, eles foram parar em Salvador. Uma parte? O rumo era Rio. Sei. Dom João VI desceu em Salvador, com essa turma, eles ficaram 2 meses lá, e aí ele resolveu ir para o Rio, levar a capital para o Rio de Janeiro. Aí que o Rio virou capital. 2 meses depois. A viagem era para o Rio mesmo ou era para ir para Salvador? Ele seria Salvador. Ah, tá. Não gostou do que viu? Entendi. Veio para cá. O Rio, imagina o Rio naquela época. Charme. Eles eram para o Rio para acomodar esse pessoal. Enorme. Eles tiraram as melhores casas do Rio dos simplesmente sai ricos. Que eu vou ocupar? Eles botavam uma placa que era propriedade real, uma coisa dessa. E aí os caras, põe-se na rua, os brasileiros, pega, põe-se na rua. Príncipe regente. Sei. Príncipe regente significava. Pois bem, Dom João VI já compensava essa turma com títulos honoríficos. Marquês, conde, não sei o quê. E alguns ficaram na corte, a maioria
Ficou por aí. É. E o Brasil já começou tão estranho que eles mantiveram, é bom lembrar agora pela temperatura que estamos vivendo, eles mantiveram os trajes da Europa. Nossa, Num cheio país de 40 graus. Então era uma roupa em cima da outra. Sei, Então o Brasil uma começou sobreposição de já roupas. começou vestindo a roupa errada. É. Né? Isso aí no Império. Nossa, os caras morrendo de calor. Dom João VI, quer dizer, ele fez coisas que já melhoraram, abriu o comércio, você passou a exportar, importar. O Brasil melhorou. É. Mas era um país que, quando Dom Pedro I não deu grito nenhum, mas consumou a independência, o Brasil não tinha dinheiro, não tinha, era um país pobre, com a população miserável e governado por um sujeito que tinha um temperamento difícil. É. Difícil. Ele, aliás, né, quando ele subiu, é bom lembrar, subiu a serra e contam que ele leu as cartas e também a carta do pai, o aviso, e as cartas do José Bonifácio e da princesa Leopoldina. E que diziam, olha, vê se manda esses caras andar, pega isso aí para você e tal. Ele ouvia com muito mais atenção a Marquesa de Santos. Ele estava em São Paulo para encontrar a Marquesa. Tá? Entendi. Não, a Leopoldina ele ouvia, mas ele preferia ouvir à noite, de madrugada, a Marquesa. Entendi. Ele era priápico, né? Priápico. Que a mulher gostava demais. Ele trocava qualquer audiência por uma mulher. Passou mais tempo como o pai. O pai ficava na cama porque o pai tinha como uma frase símbolo, uma boa frase. Quando não se sabe o que fazer, é melhor não fazer nada. Então ele deitava. O filho passou a maior parte do tempo na cama por outros motivos. Entendi. Que era muito ativo, digamos. Entendi. O Dom Pedro decretou promulgou a primeira Constituição, de 1824, que iria até a República. Só que ele não gostava da Constituição, ele queria poderes totais. E ficou brigando, até que em 1831 o cara resolve voltar para Portugal para garantir o trono português para uma filha. E ele deixou aqui uma criança de 5 anos. Eu costumo dizer que eu entendi, ao ver como é que foi a vida de Dom Pedro II, o significado da frase ficar sem pai nem mãe. A mãe tinha morrido e o pai foi embora. Nossa. Você conhece alguma criança de 5 anos, convive com? 6. Tenta explicar para ele que ele virou imperador e vai te substituir. Fala pro Noah, né? Noah, agora você é o imperador do Brasil. Você manda em tudo aqui. Pode até reduzir o território. Toma conta da casa, determina tudo, aí você se entende com o pessoal. Papai, posso jogar o bolão? Dom Pedro, ele pegou o Brasil sem saber o que tinha acontecido. Dom Pedro II. Ficou no trono até os 14 como futuro imperador. Assumir com 14 também é ser adolescente, claro, né, no poder. E ficou todos aqueles anos sem entender direito porque tinha chegado ao trono. Também não entendeu porque saiu. Isso aí eu mostro no curso, dizendo como é que foi improvisada da proclamação da República. Porque a última frase dita pelo Dom Pedro II em território brasileiro também é ótima. Ele estava subindo na lancha que o levaria ao navio e dali ele iria para a Europa e se virou para os integrantes da escolta, que eram 4, 5 oficiais, e disse a eles: os senhores são uns doidos. E embarcou.